Então, turma, tudo bem com vocês? Vocês observaram aí no início do nosso vídeo vários contrastes dos sons? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Contraste dos sons, nosso capítulo 2, a partir da página 262 do nosso livro de arte. Então, os objetivos do nosso capítulo hoje é estudar a intensidade dos sons. Como assim, tia Osana? A intensidade dos sons. Onde o som é mais forte, onde o som é mais fraco, certo? Por exemplo, a batida dessa música que você está ouvindo agora. Tem uma batida mais forte e outra mais fraca, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Vamos compreender a extensão vocal e como a voz pode ser classificada no canto, quando nós cantamos na voz masculina e na voz feminina. Vamos também identificar a altura dos sons. Como assim? Quando o som é mais grave, quando o som é mais agudo, ok? Quando o som é mais fino, quando o som é mais grosso. E analisar a propriedade musical do timbre, ok? E na realidade aumentada nós temos aí sons fortes e sons fracos e também quem é mais forte. Então, observem aí a imagem de abertura do nosso capítulo 2. Contraste dos sons. Neste capítulo você vai estudar que o contraste dos sons pode ser percebido na intensidade e na altura por meio de um timbre. Nossa, gente, muito legal. No nosso Conversa Vai, vamos observar aí também. Você conhece algum instrumento musical que tenha um som mais forte? Você sabe a diferença entre um som agudo e o grave? Então, eu acredito que vocês sabem aí, né? A tia Osana falou várias vezes sobre essa situação em sala de aula ainda, mas aqui nós vamos relembrar também e como vocês viram no início do nosso vídeo, tá bom? Então, galerinha, como eu falei aí no começo, nós vamos estudar a intensidade dos sons. Intensidade, o que é intensidade? É quando o som é mais forte e quando o som é mais fraco. E também sobre a altura dos sons, quando o som é mais grave, é mais baixo, mais grosso, quando o som é mais agudo, é mais alto, é mais fino, ok? Então essa é a identificação da altura. Escuta o som desse violino, ok? A mesma canção que eu coloquei aqui logo no começo, sendo que no som do violino é um som mais agudo. Lá nós tínhamos a batida, né, da bateria, onde tinha um som mais grave, né? E também a intensidade mais forte, tá certo? Existia um som mais forte e um som mais fraco, que é a intensidade, forte e fraco. Quando falamos em altura, é quando é grave ou quando é agudo. Okay? E no nosso Conversa Bem, nós temos aí algumas perguntinhas para vocês responderem. Não esquece de mandar para a tia Osana, tá bom? Tá de parabéns quem está enviando as atividades para a tia Osana. Quem não está, ainda está em tempo de enviar, tá bom? A tia Osana recebe todas as atividades se vocês me enviarem. E deixa lá um ok, tá bom? Então, você sabia que o som tem características? Então, quais são as características que ele pode nos apresentar? Eu acabei de falar aqui. Volta o vídeo um pouquinho e escreve aí a sua resposta, tá bom? E não esquece de mandar para a tia Osana. Nós temos aí também as propriedades do som. Gente, vocês vão fazer a leitura dessa página 264 e 265 do livro de vocês, tá bom? E aqui vocês vão fazer uma pesquisa sobre as propriedades do som, tá? Aí já tá aí na cara sobre as propriedades do som. Quantas são as propriedades do som, gente? Então vocês vão me dizer aí quantas são as propriedades do som e quais são essas propriedades. As propriedades que nos permitem distinguir um som de outro são 4.
timbre, duração, intensidade e altura. Então elas formam a identidade de cada som. E ao conhecê-las individualmente, podemos apreciar melhor suas combinações. Então nós temos aí falando sobre o timbre, que o timbre nos permite diferenciar um som do outro, tá bom? Reconhecendo assim a voz, os instrumentos musicais e a fonte sonora. Por exemplo, o timbre que nós ouvimos agora é de um violino, tá bom? É de um instrumento musical. O timbre da minha voz, que eu estou falando agora, tá bom? E assim sucessivamente. Nós temos aí também falando sobre a duração. Vocês vão ler cada partezinha dessa daí, tá bom? Sendo que a duração nos permite reconhecer os sons curtos e longos, a duração, certo? Por exemplo, quando nós temos um mosquitinho zoando aos nossos ouvidos, a duração, qual é a duração? É longo ou é curto? Quando ela fica cantando igual esse violino no nosso ouvido, então é longo, certo? Um grilo, por exemplo, quando um grilo está cri, 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 a duração do seu som vai ser longo ou curto? Vai ser curto, exatamente, ok? E aqui nós temos a intensidade, nos permite saber se o som é forte ou é fraco, né? Se é suave, tá certo? É a intensidade. Então, aqui nós temos a altura, como eu já falei para vocês aqui, só é voltar ao vídeo e ouvir novamente e prestar bem atenção nesse assunto, que é muito legal, tá bom? A altura nos permite diferenciar um som agudo de um som grave, tá certo? Se você pudesse ouvir a menina da primeira imagem, observe aí a imagem, que tipo de som diria que ela está fazendo? Um som forte ou fraco? Só para vocês observarem a expressão facial dela. É um som forte, não é verdade? E como você sabe que é um som forte? E na segunda imagem, é um sussurro ou um grito? Então, o que é que vocês observam aí nesta segunda imagem? Com certeza a outra menina está sussurrando, está falando baixinho no ouvido da coleguinha, né? Dá para observar na expressão facial. Já pensou dar um grito aqui bem estrondoso, em silêncio? Não tem como. Nossa expressão facial conta muito no momento que nós vamos realizar cada som desse, certo? As pessoas são especialmente sensíveis à intensidade dos sons. Eles podem incomodar ou agradar. Então, vocês vão fazer a leitura desta página aí também, tá bom? E vamos ver aqui algumas imagens aí. Quais outros ambientes apresentam características de grande intensidade sonora e de baixa intensidade sonora? Você imagina o porquê de eles serem assim? Deles quem, gente? Desses ambientes, ok? Desses ambientes serem assim. Nós temos aí na página 266 uma realidade aumentada, onde ela vai precisar de uma atenção maior de vocês, certo? Para que vocês cliquem rapidamente no botão correto aí. Eu vou soltar aqui para vocês, mas bem rapidinho, mas vocês não deixem de fazer aí esse jogo, ok? Então, turma, aqui vocês vão clicar no alto-falante e vai ouvir o som. Se o som é forte ou fraco, vocês têm pouquíssimo tempo para responder. Então, iniciando aqui o jogo. Você acha que esse som é forte ou fraco? Fraco? Acertei. Esse outro som. Forte ou fraco? Então, eu errei. Esse som. Ok. E assim, vocês vão ter cuidado a esse jogo, ok? Muito legal. Tenta aí. Então, aí na página 267 nós temos um mão na massa, ok? O que vocês vão fazer nesse mão na massa? Não precisa ser em grupo, tá bom? Individual mesmo. Vocês vão representar ambientes de alta intensidade sonora e de baixa intensidade sonora. Vocês vão explorar os contrastes sonoros e, se possível, utilizar instrumentos musicais ou objetos que emitem sons, certo? Então, aí vocês vão criar os ambientes, vão mantê-los durante o momento para depois produzir um ambiente
contrário. Assim, o contraste entre os sons suaves e os fortes ficará mais evidente. Por fim, vocês vão fazer suas criações aí, né? Vão apresentar suas criações. Como, tia Osana, vamos apresentar? A partir de um pequeno videozinho, tá bom? Vídeo minúsculo, bem pequenininho, não precisa ser grandão. Questão de segundos, 15 segundinhos, vocês marcam aí. Vocês podem fazer aí as criações de vocês e gravar um pequeno vídeo e manda para a tia Osana avaliar a sua atividade, tá bom? E não esquece de deixar o seu ok lá na videoaula assistida. Se quiser, pode colocar o seu nome lá, tá bom? João, Cecília, e aí Miguel, entendeu? E assim sucessivamente, coloca o seu nome lá para a tia Osana saber que você está participando das aulas. E aqui a intensidade do som é considerada relativa. Podemos afirmar que um som é intenso somente se o compararmos com mais outros sons, né? Por exemplo, o som de estalar os dedos é mais suave que o de bater palmas, não é assim? Então, o som das palmas, no entanto, é mais suave que o som da batida de um tambor. Então, você pode ver aí, pode analisar aí até numa cadeira, num sofá, o som é mais forte, tá certo? Do que uma palma, do que um estalo. Então, tem até aí, observando aí essas imagens, aí vocês podem relacionar, tá bom? Na página 268 do nosso livro, hoje nosso assunto é bem extenso, mas bem interessante também. Eu sei que vocês vão aprender, tá bom? Nós vamos falar aí sobre o timbre. O timbre. A propriedade do timbre nos indica qual é a origem do som que escutamos. Então, vocês estão ouvindo aqui o timbre da minha voz. Estão ouvindo o timbre do violino, certo? O timbre de um objeto aí batendo em algum lugar, o timbre da campainha tocando, ok? São os sons, certo? É a origem do som que nós escutamos, é o timbre, certo? Assim podemos conhecer a voz das pessoas, os sons dos animais, os sons mecânicos e dessa forma obter informações sobre o ambiente que nos cerca. Aqui na página 269, para a gente finalizar o nosso capítulo 2, tá bom? Do livro 3 já. Nós vamos falar aí sobre as vozes femininas e as vozes masculinas. Vamos conhecer aí um pouquinho aí sobre cada voz, ok? Então, cada pessoa tem sua própria extensão vocal, ou seja, os limites até onde consegue emitir os sons do mais grave até o mais agudo, ok? Então, ao longo da nossa vida, a capacidade de emitir sons mais graves ou agudos pode se alterar conforme a idade, o treinamento e os cuidados com a voz. No canto, a voz é classificada conforme essa extensão de notas, né? De mais graves a mais aguda, que o cantor consegue emitir. Assim, as vozes foram divididas basicamente em 6 tipos, certo? Sendo 3 para as vozes femininas e 3 para as vozes masculinas. Então, nós temos aí essa imagem aí, as vozes femininas são as sopranos, são a mais aguda, aquelas bem tipo um violino tocando. Mezzo-soprano significa meio, meso, meio. É a voz entre a mais aguda e a mais grave. E a contralto, a mais grave. A minha voz é a voz contralto, a voz mais grave, onde eu posso conseguir um tom mais baixo, mais grave, né? Mais grosso, tá bom? E aí nas vozes masculinas nós temos o tenor, é quando o homem consegue cantar aquela voz mais aguda. O barítono é intermediário, fica entre o tenor e entre o baixo, né? Consegue fazer aquelas vozes mais graves. E aí o baixo é aquela voz mais grave que tem. Então a tia Osana fica por aqui e até a nossa próxima aula. E não esquece de realizar as atividades e deixar o seu ok nessa videoaula assistida, tá bom? Beijão e fiquem com Deus!